noite. Com grande alegria que o Grupo Espírita Amor e Fé, mais uma quarta-feira, entra ao vivo para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, parte segunda, do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. Hoje, o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Questão 455. Mas antes de iniciarmos, vamos pedir aí para a Regina fazer a nossa costumeira oração. Bora lá, gente. Então, vamos acalmando a nossa mente, o nosso coração e agradecer mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, relembrando os Teus ensinamentos, compreendendo muito melhor do que a gente já compreendia, através desse estudo de Kardec, da espiritualidade amiga, que as nossas mentes possam ser ampliadas, nossos corações também, nossos sentimentos, para essa compreensão e aplicação de tudo isso no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, nós pedimos a proteção da espiritualidade amiga, que nos acolhe e que trabalha incessantemente nessa casa, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa progredir e melhorar. Mais uma vez te agradecemos. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal, pois que é teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Bora lá. Hoje essa questão é muito mais do que uma simples questão, ela é um resumo de tudo que nós vimos até agora a respeito do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Então, como é bem extensa, eu acho que é melhor a gente ir lendo aos poucos. Então, vai falar do sonambulismo. Aí a gente conversa alguma coisa, a hora que passar para o êxtase, nós falamos, e depois da segunda vista. Senão nós vamos ficar numa leitura contínua, acredito eu que vai ficar muito extenso, cansativo, e nós não vamos ter proveito. Exato. Porque, às vezes você lê, aí vem outra coisa na cabeça, você vai perdendo o passo aí da questão de ter a sequência, né? A Lucinha entrando, falando boa noite, o João Honorato. Então, vamos lá, eu vou começar a ler, aí depois, se for o caso, eu já passo para a Regina, para a Claudinha, depois para o Roberto, para não ficar cansativo para ninguém, tá? Ok. E a hora que vocês acharem aí que nós temos que parar para comentar, é só falar que, embora nós estejamos lendo, dá para fazer a comunicação. A Ierta também entrando, ó. A Ierta veio para Rio Preto hoje, tomou chuva, está com dor de ouvido, falou. Então... Melhoras, Ierta! A Ierta, a Dani Matos também, ó. A galera toda lá
falando oi. Vamos lá, então, para o início. Questão 455. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independentemente de qualquer causa exterior conhecida. Mas, em certas pessoas dotadas de especial organização física, podem ser provocadas artificialmente pela ação do agente magnético. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural constitui fato notório, que ninguém pensa em pôr em dúvida, não obstante o aspecto maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar. Por que seria, então, mais extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético? Apenas por produzir-se artificialmente, como tantas outras coisas. Os charlatões o exploram, dizem, razão demais para que não lhes seja deixado nas mãos. Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito terão os charlatães junto às massas populares. Enquanto isso não se verifica, como sonambulismo natural ou artificial é um fato. E como contra fatos não há raciocínio possível, vai ele ganhando terreno, apesar da má vontade de alguns no seio da própria ciência, onde penetra por uma intensidade de portinhas, em vez de entrar pela porta larga. Quando lá estiver totalmente, terão que lhe conceder direito de cidade. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência, independente dos órgãos ordinários da vista. Fundam-se os que contestam este fato em que o sonambulismo nem sempre vê. É a vontade do experimentador como os olhos. Será de admirar que decifram, será de admirar que difiram os efeitos quando diferentes são os meios. Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há o instrumento. A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmo e não por analogia. De uma causa se originam a clarividência do sonâmbulo magnético e a do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e cujos limites não são outros senão da própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares aonde sua alma possa transportar-se, quer que seja
qualquer que seja a distância. E eu acho que aqui nós podemos aí já tecer alguns comentários, porque senão realmente vai começar a ficar confuso. E aqui na questão do sonambulismo, existem duas formas, vamos colocar desse jeito: o natural e o provocado. O natural é a pessoa que está lá dormindo e do nada levanta, fala, conversa, vê. E tem o provocado, que é o magnético. Então, a grande questão aí é, vamos dizer, situar os dois. Situar os dois. Porque, como um é provocado, eu vejo assim, quando que nós podemos provocar? E ele vem falar aí que é através do magnetismo. O outro é natural. O outro acontece. Lembrando que o Zé fez um comentário e a gente viveu isso com o filho. Geralmente é muito comum esse natural nas crianças, né? Mais até do que nos adultos, até uma faixa etária. Agora, o provocado, ele não é uma coisa hoje. É aquela questão de que se não completou ainda a encarnação, então é mais fácil, a alma está mais liberta. Isso, está mais ligada lá, né? Mas, e o lance do fenômeno que é o provocado, ele não é hoje isso, não é mais difícil hoje? Isso não era uma coisa mais antiga? Eu até vejo que é, mas nós estamos aí, vamos dizer, não falo nem acostumado, mas nós estamos cansados de ver por aí essa questão de hipnose, e eu acho que tem ligação isso, porque é uma forma de trazer algumas coisas, trazer essa visão de passado, de futuro, através dessa provocação. Ok. Entendi. Da própria o magnetismo do passe, de olha, você agora vai voltar. Então, a indução a isso. Entendi. A indução a isso. Eu já falei isso algumas vezes. Tem gente que trabalha com isso, eu respeito, mas eu ainda tenho as minhas reservas. Tem, inclusive, um amigo nosso que trabalha com isso e que eu não tive tempo ainda de conversar com ele, ele é palestrante, já esteve em nossa casa, de como funciona essa questão. Até para vamos dizer, para eu melhor entender isso. Isso, entendi. Para eu melhor entender isso. A Yerta está colocando assim, ó, lembrando que isso é uma mediunidade, não podemos esquecer. Então, Yerta, é uma mediunidade, mas não é. É o que nós falamos. É a libertação da alma. O próprio ponto aqui fala sobre essa questão. O próprio título do capítulo é a emancipação da alma. A questão de ser, vamos dizer aí, a mediunidade, nós já vimos também que pode ser ligado ao medianismo.
Por quê? Porque é a própria alma que está vendo. Depois eu vou voltar àquele quadro lá que nós vimos semana passada, que vai trazer essa questão. O sonambulismo é naquele quadro fala que é um desprendimento médio, não é como os outros aí que nós vamos ver. Vamos ver aqui o que o Miramés fala. Resumindo os fatos espirituais que provam a existência do espírito imortal, podemos dizer que todos os fenômenos que partem da alma são dons espirituais que nos fazem pensar e nos levam à fé que pode suportar a razão esclarecida. O sonambulismo natural nos mostra a verdade, ou parte da verdade, com certa estabilidade e com grande promessa para o desenvolvimento de outras faculdades espirituais. Já o sonambulismo magnético, ou sonambulismo provocado, certamente que afrouxa os laços que prendem a alma ao corpo, sendo que não tem a mesma facilidade que o natural de revelar as belezas imortais do mundo da verdade. O natural está mais próximo do êxtase, que penetra os ambientes de luz, levando-nos perto dos altiplanos da espiritualidade superior. Em todos os casos, sonambulismo provocado, se bem intencionado, é válido, desde quando se dirigido por homens de boa fé e de pleno conhecimento da causa daquilo que se propõe a realizar. Então, é uma questão aí, ele está falando assim, claro, eu até vejo nesse final aí que tudo, né? Tudo que é feito Bem intencionado. de boa fé, com boa vontade, é bem-vindo. O problema é realmente saber onde se está utilizando isso de boa fé. É bom lembrar aí, Flávio, que apesar de, mesmo o provocado, precisa de predisposição orgânica, né? Não é qualquer um que vai falar, eu vou treinar e vou conseguir exercer essa faculdade medianímica, né? Porque, assim, é uma faculdade medianímica? Mas tem diferença. Sim. Né? Assim, a Hierta, quando ela coloca, não podemos esquecer que isso é mediunidade, tá? É uma faculdade medianímica, mas mediunidade é uma coisa e sonambulismo é outra. Tanto é verdade que o próprio livro dos médiuns, ele vai fazer isso, ele vai lá na sua segunda parte, lá ele vai falar dos médiuns sonâmbulos, né? E ele vai falar assim que o sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma, momentos de emancipação, vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. O que ele externa, tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em gerais, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados. Porque sua alma está livre. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos.
O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo, e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime os de outrem. Então, apesar de ser uma faculdade mediúnica, mas são coisas que tem que ficar claro como diferentes. Né? É próprio, né? Não é externo. Ele não está transmitindo mensagem de outro. Por isso que pode haver problemas, porque você pode colocar a sua própria impressão naquilo que você vê. Né? E isso também é um problema sério para algumas questões que envolvem mediunidade também, dependendo da faculdade mediúnica. Né? Tem médiums, como a Ivone Pereira, que eram médiums que iam transportados até o local. Ninguém ditou as obras dela. Ela era escritora, ela escrevia. Ela ia nos locais. Então, no Vale do Suicida, como ela foi 6 vezes suicida, ela conhecia bem o Vale do Suicida. Então, ela tinha condição de ir lá e ver aquilo lá, porque ela ficou lá, ela viveu aquilo lá muitas vezes, infelizmente, né? Diferente de outros que poderiam se impressionar demais e se perturbar, etc. Então, ela foi lá, ela sabia, ela conhecia e ela conseguiu retratar como ninguém aquela obra, Memórias de um Suicida, que conta a história de Camilo Castelo Branco, né, que foi um suicida. Então, é diferente, muitas vezes, é preocupante, melhor dizendo, por causa dessas impressões, né? Às vezes você retrata as suas impressões, né? Então, e isso pode ser perigoso porque não corresponde à realidade. No IPEAC aqui tem muita coisa sobre esse resumo, mas eu achei que vale muito a pena nós, como ele já comentou lá em cima, é a questão de entender aí a palavra clarividência. Em razão do que ele fala aqui, o sonâmbulo vai lá e vê. Então, a clarividência é propriedade inerente à alma e que dá a certas pessoas a faculdade de ver sem o concurso dos órgãos da visão. Então, ela vê, como ele disse lá atrás, ele vê pela própria alma, não é pelos olhos. Não é pelos olhos. Vou voltar lá para terminar essa parte aqui do sonambulismo e já voltamos aqui, então. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam, esse pedaço eu já li, né? Não. É o da clarividência, independentemente dos órgãos ordinários da vista. Fundam-se os que contestam esse fato em que o sonâmbulo nem sempre vê, e a vontade do experimentador como os olhos. Será de admirar que difiram os efeitos quando diferentes são os meios? Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há o instrumento? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmas e não por analogia.
de uma causa única, se a clarividência do sonambulismo magnético. É a do sonambulismo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerte a todas as partes do seu incorpóreo que existe em nós e cujos limites não são outros senão os da própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares aonde sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a distância. No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio. Vê-as presente como se achasse no lugar onde elas existem, porque sua alma, em realidade, lá está. Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Daí a fadiga do corpo, a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, mormente quando a alma se entrega a um trabalho ativo. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar órgão especial. Vêm porque vêm, sem saberem o motivo nem o modo, uma vez que, para eles, na condição de espíritos, a vista carece de foco próprio. Se se reportam ao corpo, esse foco lhes parece estar nos centros onde maior é a atividade vital, principalmente no cérebro, na região do epigastro ou no órgão que é, para eles, o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambúlica não é limitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringido seus conhecimentos e faculdades conforme ao grau de perfeição que haja alcançado. Ainda mais restringidos os tem quando ligado à matéria, a cuja influência está sujeito. É o que motiva não ser universal nem infalível a clarividência sonambúlica. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais desviada seja o fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade e experimentação. Aí é o que nós acabamos de falar, né? A Yerka entrou. Aí é o que nós acabamos de falar, né? Tudo que é feito de boa vontade e com o intuito de ajudar é bem-vindo. Agora, tem pessoas mal intencionadas que produzem efeito. Servem-se disso para, sei lá o que, né? Objeto de curiosidade, ele está falando, experimentação, e não é voltado para isso, né? Não é voltado para isso.
O importante é, na minha visão, em que ele está trazendo, é exatamente que não são os órgãos físicos que vêm, é a alma. A alma, o corpo continua parado lá, deitado, dormindo. É o teu espírito que vai lá e vê. Por isso que não tem lugar, não tem. Ele fala que não tem sede determinada. O Hermínio de Miranda, ele faz uma analogia interessante. Ele fala que a alma é a personalidade e o espírito é o indivíduo. A alma é a personalidade, o espírito é o indivíduo. Quando o sujeito dorme, então não é mais a personalidade, a alma que fala, mas é o espírito, a individualidade por meio do sonambulismo. Aí você consegue que é exatamente isso que acontece, né? Sem dúvida nenhuma. Para corroborar isso que você está falando, né? Não é a manifestação orgânica, né? Sim, é exatamente essa visão que se tem, né? O que é engraçado, às vezes usam a expressão médium de desdobramento. Na verdade, um médium de desdobramento nada mais é do que um médium sonambúlico. Sonambúlico. Porque o médium não desdobra. O médium não é desdobramento. Ele fica aqui. É outro que se comunica com ele, não entende? Quando há desdobramento, aí podemos dizer que há um processo de mediunidade sonambúlica, um médium sonambúlico. Aí sim, tudo bem. É possível as duas coexistirem, claro. Né? Até porque, nesse caso, tem o transe mediúnico, né? E no sonambulismo, vamos dizer aí, espontâneo não, o natural, não tem essa questão. Ele está em repouso lá, Sim. A alma que se desdobra. Já perdi até onde que eu parei aqui, ó. Estou tentando achar também. No estado de desprendimento. Isso. Então, continua aí, Rê. Não sei qual que é o parágrafo. No estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento, como fio elétrico. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele o sente e adivinha. É o que torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolve. Essa também a razão por que uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos, mais ou menos malevolentes, lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades, que, por assim dizer, se retraem, só se desdobrando com toda a liberdade no meio íntimo ou simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contato da mão na sensitiva. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo
o seu próprio espírito e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência corpórea e espiritual. Existência que, entretanto, se confundem mediante os laços que as unem. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação, e essa dualidade faz que muitas vezes fale de si como se falasse de outra pessoa. É que ora é o ser corpóreo que fala ao ser espiritual, ora é este que fala àquele. Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimento e de experiência. Esquece-os parcialmente, quando encarnado em matéria por demais grosseira, porém dele se recorda como espírito. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau da instrução que possuem e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo quando desperto, nada se pode inferir com relação aos conhecimentos que porventura revele no estado de lucidez. Conforme as circunstâncias e o fim que se tem em vista, ele os pode aurir da sua própria experiência, da sua clarividência relativa às coisas presentes, ou dos conselhos que receba de outros espíritos, mas podendo seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado. Possível lhe é dizer coisas mais ou menos certas. Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma, e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. Abre-nos dessa maneira o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo e se sente transportado ao lugar onde vê o que descreve. Lá se acha, pois alguma coisa dele, e não podendo essa coisa ser o seu corpo, necessariamente é sua alma ou espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, em busca das causas da nossa existência moral, Deus cotidianamente nos põe sob os olhos e ao alcance da mão, os mais simples e patentes meios de estudarmos a psicologia experimental. Aí, ó. Aí tem uma resposta. Hã? Aí tem uma resposta. Deus nos dá essa possibilidade de estudar. Deixa eu virar aqui. Eu não me lembro de em ocasiões anteriores dessa fala aqui, de falar que o sonâmbulo vê o espírito e o corpo ao mesmo tempo. Achei muito interessante porque me lembrou a questão aí, às vezes você vê em filmes, alguma coisa assim, o espírito sai e está vendo lá o corpo, está vendo dele mesmo. Dele mesmo. E aí, no final também, a hora que ele menciona a questão do esquecimento do passado. Mas quando ele está desprendido, ele lembra. Lembra até intelectualmente, né? Até as vidas passadas. Pode ser bem agora e ter sido falado inglês
lá atrás e fala na língua que ele dominou naquela vida, né? Aliás, na vida não, na vivência, Pela né? existência. Então, é na existência. A vida é uma só, existências são várias, né, Roberto? Então, muito interessante, porque o poder do esquecimento é quando nós estamos na carne. Quando a alma está emancipada, seja ela já sem a carne ou nesses estados de emancipação, ela pode recobrar algumas coisas, alguns eventos, e, inclusive, utilizá-las depois, se for de interesse geral. Nós temos que lembrar que nunca pode ser só para mim. Ah, sim. Tem que ser no bem comum. Tem que ser bem usado. E o fato de poder se comunicar aí com outros espíritos. E aí, vamos lembrar, não é mediunidade. É o meu. Eu sou sonambúlico, saí, fui lá conversar com a Herta, que também é. É o meu espírito que foi. É o da Herta que está conversando comigo. Se é o meu espírito se comunicando através da Herta, aí é diferente. Aí é mediunidade. Vamos lá agora para a parte do êxtase, então. Achou aí, Herta? Achei. Quer ler? Leio. Então vamos Você lá. vai colocar na tela? Vou colocar na tela. O êxtase é o estado em que a independência da alma com relação ao corpo se manifesta de modo mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma vaga pelas regiões terrestres. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem, todavia, poder ultrapassar certos limites, porque se os transpusesse, totalmente se partiriam os laços que aprendem ao corpo. Cerca, então, resplendente e desusado fulgor. Inebriam-na harmonias que na terra se desconhecem. Indefinível estar a invade. Goza antecipadamente da beatitude celeste, e bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. Paraíso, né, gente? No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe somente, pode-se dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma se lhe acha presa unicamente por um fio, que mais um pequenino esforço quebraria sem emissão. Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado, que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial. Inteiramente entregue a tão sublime contemplação, o estático encara a vida apenas como paragem momentânea. Considera os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo, quais incidentes fúteis de uma viagem, cujo termo tem a felicidade de avistar. Dá-se com os estáticos
o que se dá com os sonâmbulos. Mais ou menos perfeita podem ter a lucidez e o espírito mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas, conforme seja mais ou menos elevado. Algumas vezes, porém, há neles mais exaltação do que a verdadeira lucidez. Ou melhor, a exaltação lhe prejudica a lucidez. Daí o serem frequentemente suas revelações um misto de verdades e erros, de coisas grandiosas e coisas absurdas, até ridículas. Dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando o indivíduo não sabe controlá-la. Espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar o estático, tomando com tal intuito aos seus olhos aparências que mais o aferram às ideias ou preconceitos que lute no estado de vigília. Há nisso um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos tudo julgar friamente e pesar-lhes as revelações na balança da razão. A emancipação da alma se Aí verifica... já começa a dupla vista. Isso. Ah, tá. Vamos parar. Êxtase. ver que no êxtase aí é Total. uma forma que realmente a independência da alma é maior, muito grande. Os laços estão mais afrouxados, né? Então, Isso. por isso que vai mais distante, tem mais acesso. É quase que total, né? É um sonambulismo turbinado. Enquanto o motor é 1.0 no sonâmbulo, o motor do êxtase é turbo. Está turbinado. Tem mais liberdade. E aí vem o perigo, né? Vem o perigo. Exatamente. Se o cara não souber conduzir, Exato. é exatamente o que falou aí. Tromba o caminhão. Né? Ele fica só comigo. E eu esquecendo aqui, Regina, do banner. Não adianta você me lembrar só no começo. Aí a Claudinha lembrou aqui. Eu vi não sei aonde que o Paulo, né, que é o Saulo, ele teve o êxtase, né? O Saulo, quando ele foi crucificado, que ele entrou em êxtase, porque ele não sentia mais nem dor de tanto que ele foi, como é que fala? Foi sacrificado, foi judiado, ele entrou em êxtase. Ele foi para... Ali eu acho que é mais um desligamento mesmo, viu? Então, eu li que era êxtase, que ele tinha ligado... É porque, na verdade, o que eles falam, né? Eles falam muitas vezes que... Mas na verdade, é um desligamento da alma. Esses espíritos cristãos que foram apedrejados naquelas festividades que faziam, né? Que eram aqueles que, de uma certa forma, vamos dizer assim, entendiam todo o processo no sentido de começar a cantar aqueles cânticos de louvor, orações, etc. Esses, literalmente, muitas vezes nem viam nada. O leão, quando vinha comer a alma, o espírito dele já estava liberto, né? Então, provavelmente deve ser nesse sentido que eles falam que as pessoas entravam em êxtase, né? Mas é o desligamento. Esse desligamento acontecia ali, né? Até um processo de proteção, né? De amparo da espiritualidade que estava ali, sem dúvida nenhuma, acolhendo todos aqueles, né, que entendiam e acreditavam no cristianismo. Me parece que é mais essa questão aí. Mesmo porque, como você falou... Pode ser
que aí eu vou estar falando, de repente, até uma besteira aqui, não sei, mas me parece que essa questão, João Batista teve essas coisas de êxtase, me parece. Porque para escrever o Apocalipse, né, aquela coisa toda que ele deixou, que também é coisa que ele viu, né? Mas ele retratou com as palavras que ele tinha, de acordo com as coisas que ele tinha da época. Não ia poder usar uma tecnologia do futuro, e nem uma palavra do futuro, nem tinha conhecimento disso, nem sabia disso. Ainda que ele tenha vindo no futuro e enxergado muita coisa, etc. Fica tudo uma coisa de alegoria, né? E difícil de entender, inclusive, e meio absurdo, né? E parece que essa situação, sim, né? Era a própria alma dele que foi. Era ele mesmo. Ninguém ditou nada para ele, né? Quando ele estava em exílio, né? Então, aquela situação toda, né? Aquilo que você falou, eu acredito que essas almas, né? Não, sim, claro. Esses espíritos evoluídos que passaram por aqui entravam com facilidade no êxtase. Não, Porque eles tinham tanta. Foram tão judiados, massacrados, e pela fé que eles tinham, eles conseguiam, né, se desprender. E até, você quer saber que eu ouvi do Paulo? Até Jesus, quando foi classificado, entrou em êxtase, só que ele não saiu daqui, porque ele ficou presente. Ele entrou em êxtase, mas ele não foi, ele ficou aqui, porque a missão era mostrar para todo mundo a missão dele, né? Que era de suportar todo sofrimento. E cita esses dois casos, eu achei interessante. Porque Até porque esses espíritos aí, esses espíritos mencionados, eles estavam, vamos dizer assim, altamente assistidos, né? claro. Então, o poder de, vamos dizer, de elevação deles era muito grande. era muito grande. Então, vamos imaginar uma pessoa comum sendo levado para ser decapitado como Paulo foi. O desespero que é. E tudo que nós vemos e é retratado, a tranquilidade dele é fora de sério. Então, esse estado de êxtase, quero acreditar, até que seja nesse sentido. Sim. Se fosse qualquer outro, teria saído correndo, dado um jeito, ia correr, ia desesperar, ia desmaiar, e ele foi pacientemente, foi conduzido, foi colocado e decapitaram. Então, como o Roberto falou, podia estar nisso, mas já estava lá tudo preparado para ele desencarnar. Toda assistência, né? E é o que fala aqui, ó. No sonho e sonambulismo, a alma vaga pela região terrestre. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação sem, todavia, poder ultrapassar certos limites. Sim. No filme Gladiador, vocês lembram lá, quando ele morre, que aparece bem esse lance aí? Essa parte eu dormi. Ele, como se fosse encontrar a mulher e o filho, né? Isso, mas foi interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar em êxtase, eu estou sendo honesta. Eu nunca tinha ouvido falar, dentro do Espiritismo, eu nunca tinha ouvido falar. E eu queria algum fato concreto para que eu pudesse entender. Foi o caso do Paulo, que eu entendi, agora dos cristãos, que o Roberto explicou, que, de fato, todas as passagens que a gente lê, acontece isso, eles entrarem
nesse êxtase, né? Então, foi interessante. Nem todos, infelizmente, conseguiram isso, né? Porque muitos, com certeza, entraram em pânico, desespero, e aí sofreram as consequências do pânico. Aquele que se entregou, né? Que fez a sua oração, apesar de sabendo o que aconteceria, acreditando, né? Vamos dizer assim, na promessa do Cristo, que aquilo era uma realidade e se concretizaria, e entregando a sua alma. Então, lógico, isso aí foi amparado. Vamos lembrar aí um detalhe muito importante que ele fala aqui, e é como o Roberto acabou de falar, aqueles que realmente tinham fé e acreditaram em Jesus. Promessa. Porque pode ter o êxtase também de quem não tem nenhum tipo de fé, não tem absolutamente nada, e é enganado, como foi retratado aqui. Ah, sim. Então, vamos lembrar, Yerta, que você falou do Espiritismo. Isso não é único e exclusivamente do Espiritismo. Sim. Nós mencionamos semana passada a questão do Santo Daime. Quem toma o Santo Daime lá é induzido ao êxtase. Por quê? Que está usando um subterfúgio de uma erva que é alucinógena e que pode trazer alguns benefícios e pode trazer muitas coisas ruins. Então, isso não é único e exclusivamente exclusivo do Espiritismo. É um atributo da alma. Alma, sim. Mas eu nunca tinha ouvido falar. Então, que o católico pode ter, o protestante pode ter, sim. O Espiritismo pode... É da alma. E todos os seres encarnados têm alma. Sim, sim. Vamos ter que deixar aí, gente, esse finalzinho aí, ó. Vamos deixar marcado a hora que começa aqui da segunda vista. No momento em que o fenômeno... tá. Na verdade, a emancipação da alma se verifica, às vezes, no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista. Para nós podermos aí voltar semana que vem no ponto que nós paramos. Roberto, repete que eu não entendi. A emancipação da alma se verifica, às vezes, no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista. Onde nós vamos parar? É no parágrafo anterior. Escreve aqui, Nil. A emancipação da alma para a gente, que daí eu sei exatamente onde parou. Vamos aos nossos recados, então. Eu tirei, Cláudia. É muita coisa, hein? Eu ia pôr o banner. Nossa evangelização infantil, no sábado, 9h30 da manhã, de Mamana Caducano, todos estão convidados. Também nossas palestras aos domingos, também às 9h30 da manhã. Esse domingo, a Cecília Meneghetti. Vou confirmar. Lembrando que o Grupo Espírita Amor e Fé... Pera, que você apertou alguma coisa. O Grupo Espírita Amor e Fé está lá na Silvia Della Rovere, 167, no Jardim Holanda, ao lado ali do Chico Barrigudo, da Verde Plan, pertinho ali do Atacado Naranjo.
Fica o convite para todos. E vamos lá, então, Rê. Deixa eu só tirar esse banner aqui para você fazer a nossa oração. Vou tirar um e colocar o outro, tá? Vamos lá. Fica à vontade. Mais uma vez, vamos agradecer por esse momento, agradecer pela espiritualidade amiga, por esse estudo, pelos companheiros que nos ajudam a aprender, a esclarecer. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado aos internautas também por estarem aqui. Todos são muito importantes para que a gente possa ser motivado e ter a certeza que tudo que a gente está fazendo está valendo a pena. Mais uma vez agradecemos a espiritualidade amiga, da casa que nos acolhe, que cuida e nos protege. Mais uma vez, vamos agradecer a todos que prepararam esses ensinamentos, que prepararam essas ligações, para que todos estejamos aqui e sejamos alcançados pela luz e pelo amor de Jesus. Então, mais uma vez, obrigado, Senhor. Proteja todos os nossos lares, o nosso ambiente de trabalho. Proteja-nos, Senhor, e nos livra de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Posso mandar um abraço? Posso mandar um abraço ao vivo? Show da Chita. É para o Show meu da amigo. É João Honorato. Ele é meu amigo de Neves Paulista, mas não mora aqui. E ele nos acompanha sempre, viu, João? Grande abraço. Ele já entrou aqui, Arthur. Sei que não tinha entrado lá. Não, eu vi, por isso que eu estou mandando um abraço. Porque ele Ele participa de entrou, todos os nossos... falou boa noite. Ele ouve as palestras. Ele é de Neves também, só que não está aqui ainda. Muito Grande bom. abraço. Beijo Beijo a para todos. todo mundo. Até domingo, se Deus quiser. Até. Tchau, Fê. Tchau.